Olá, você que nos assiste nos canais digitais da TV Cultura, terá agora mais meia hora de Jornal da Cultura com plateia. Continuam na bancada o cientista político José Álvaro Moisés e o advogado criminalista Roberto Delmanto Júnior. O assunto agora é Lei da Ficha Limpa, tema escolhido pelos internautas na nossa página no Facebook. A gente já imaginava que esse tema seria escolhido, até porque tivemos hoje uma condenação de um ex-presidente, né? E a dúvida que fica, Delmanto, daqui a pouco nós vamos mostrar uma reportagem sobre esse assunto para abordar como é que surgiu a ficha limpa, né? Que é uma lei de iniciativa popular, né, Delmanto? Mas sempre tem uma dúvida, Delmanto, em relação à presunção de inocência da ficha limpa. Tem uma discussão nesse sentido, né? Isso vale para você também, Zé Álvaro Moisés, no Supremo Tribunal Federal, não tem? Se a lei ficha limpa não fere a presunção de inocência. É a mesma discussão da condenação em segundo grau. E aí? Agora, eu entendo que a discussão não é tanto sobre a lei da ficha limpa, mas é a questão em segundo grau em geral. Isso. Né? Porque, num certo sentido, a lei da ficha limpa foi quem abriu caminho para essa possibilidade, levantando essa questão importante, de que você tinha um tal número de recursos quando alguém era pilhado, cometendo ilegalidades e condenado, que eventualmente a pessoa acusada, e mesmo quando julgada e condenada, acabava nunca cumprindo, né? Porque a quantidade de recursos... Então, num certo sentido, a lei da ficha limpa entrou como uma possibilidade de limitar essa indústria do recurso, como alguma parte da mídia às vezes chama, né? O autor da ficha limpa, ao defender essa possibilidade, diz o seguinte: esse impedimento à candidatura de quem é condenado não é sanção, não é punição, é uma condição. Mas não dá, né? É falar a mesma coisa de outra forma. Então, há esta discussão. O Supremo já julgou pela constitucionalidade, que está ok lá atrás a ficha limpa. Há sempre esse debate é recorrente, volta a candidatos que buscam justamente com o mesmo argumento da prisão em segundo grau. A situação é idêntica e a bola estará com o Supremo Tribunal Federal. Vamos ver uma reportagem sobre esse assunto. A condenação do ex-presidente Lula reacendeu o debate sobre a lei ficha limpa, né? Criada há 8 anos, em 3 eleições, mais de 4.000 candidatos foram enquadrados nela. Fruto de um projeto de iniciativa popular que reuniu 1.600.000 assinaturas, a lei da ficha limpa foi sancionada sem vetos pelo então presidente Lula em julho de 2010. Ela torna inelegível por 8 anos quem tiver a prestação de contas rejeitada, o mandato cassado, renunciar para evitar a cassação ou for condenado por um tribunal na área criminal ou em razão de crimes contra a administração pública, mesmo diante da possibilidade de recursos. Desde as eleições de 2010, cerca de 4.200 candidatos foram barrados com base na lei em primeira instância. Muitos recorreram e conseguiram manter a candidatura. Uma pessoa condenada por um tribunal tem que ficar fora de uma eleição? Sim. Por quê? Porque ela cometeu algum crime, né, contra a população brasileira. Porque é alguma coisa que está devendo, né? Alguma coisa errada que ainda está em aberto para se pagar ainda. A pessoa faz tudo errado e ainda quer estar lá para dar ordem para a gente ou para criar leis que beneficiam eles, não a gente. Não é justo. Em 2012, por 7 votos a 4, o Supremo Tribunal Federal considerou a lei constitucional. A Corte entendeu que o princípio da presunção de inocência vale para casos penais, não para a ficha limpa. O argumento que o Supremo considerou é de que a inelegibilidade não se caracteriza como uma efetiva punição, mas sim como a restrição para o exercício de um direito. Para se exercer o direito eleitoral passivo, o direito de ser votado, é importante que o cidadão apresente determinados requisitos que comprovem, que atestem qualquer dúvida sobre a sua moralidade. No ano passado, o Supremo considerou que a lei pode ser aplicada nos casos ocorridos antes da sua vigência, em 2010, mas o julgamento dessa questão ainda não foi concluído. Na prática, um fator tem sido decisivo para determinar a aplicação ou não da lei da ficha limpa: o prazo para o julgamento dos recursos. É a situação do ex-presidente Lula a partir de agora. Com a condenação na Lava Jato confirmada pelo Tribunal Regional Federal, ele se tornaria inelegível. Mas isto só vai ser confirmado depois que todos os recursos forem esgotados. A expectativa é que o julgamento dos recursos aconteça antes da eleição de outubro. O julgamento dos pedidos de registro nas eleições presidenciais se dá diretamente perante o Tribunal Superior Eleitoral, cabendo recurso apenas para o Supremo Tribunal Federal.